Você já deve ter visto algum vídeo do Rick Chester, aqui no meu canal tem vários. Mas de onde ele veio? Como ficou conhecido? Foi sorte? O nome dele é Rick Chester mesmo? São muitas perguntas que serão respondidas nesse vídeo, onde eu vou contar de forma resumida a história do Rick Chester, para você entender melhor como ele chegou até aqui. Pegou a visão? O nome completo dele é Richester Pautiel da Silva. Na infância era chamado de Tuca e agora Rick Chester. Ele nasceu em 24 de maio de 1977 em Pitangui, cidade com 25 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Sim, ele é mineiro. É o terceiro dos 5 filhos que seus pais tiveram, sendo 3 meninos e 2 meninas. Sempre foram muito pobres e desde que nasceu ele sempre viu o pai trabalhar e trabalhar muito para dar conta de pôr comida na mesa. O pai dele trabalhava como pedreiro, carpinteiro, operador de máquina, gestor de obra, enfim. Era um cara que fazia o que precisasse para sustentar a família. Por isso se tornou o grande ídolo de Rick. É no pai que ele se inspira até hoje, é o grande herói da vida dele. Não só pelo esforço, mas também pela visão e pela sabedoria com que ele conduzia as coisas e ensinava seus filhos. Rick teve uma infância simples, a família tinha que se mudar com frequência por causa das dificuldades, mas mesmo assim ele diz que foi uma infância muito feliz. Ele e seus irmãos improvisavam seus próprios brinquedos e iam se virando como podiam. Mas Rick não precisou crescer muito para conhecer de perto o sofrimento. Com apenas 5 anos, ele e seus irmãos viram a mãe ser desenganada pelos médicos. Ela teve um derrame cerebral e ficou entre a vida e a morte. Os médicos disseram que humanamente nada mais poderia ser feito, mas que eles tivessem fé, porque só um milagre a salvaria. E o milagre aconteceu. Depois de uma cirurgia e de ficar 1 ano internada, ela se recuperou e voltou para casa. Durante esse período, Rick e seus 4 irmãos foram para a casa de uma tia no Rio de Janeiro e de uma avó em Minas Gerais, que cuidaram das crianças enquanto a mãe se recuperava. Quando eles se reuniram novamente, novas responsabilidades surgiram. Com a mãe sem poder fazer esforço, os filhos tinham que ajudar a cuidar uns dos outros enquanto o pai trabalhava. Tiveram que aprender a ter responsabilidade logo cedo. Tinham que tomar banho rápido para economizar água e luz, era um cobertor só para 2 irmãos que dormiam na mesma cama, um para cima e outro para baixo, e cada um tinha 2 pedaços de carne, nenhum a mais e nenhum a menos. Ninguém podia pegar o que era do outro nem abusar. E assim as necessidades foram fazendo com que eles se habituassem a viver sempre no limite e sempre fazer de um limão uma limonada. Aos 8 anos, Rick decidiu que precisava fazer alguma coisa para ajudar em casa, e talvez de tanto ouvir o pai falar da tal lei da semeadura, ele decidiu fazer uma horta no quintal da casa onde eles moravam. Meu irmão, a vida é a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Você plantou bem, você semeou bem, você usou a sua passagem na terra na época do plantio para semear o bem. Se você usou, meu amigo, pode ficar despreocupado. Você pode estar passando por qualquer que seja a turbulência hoje, mas a sua hora vai chegar. A lei da semeadura não falha, a lei do retorno não falha. E foi assim que ele empreendeu pela primeira vez. Aos 8 anos, quando não estava na escola, ele pegava seu carrinho de mão e saía para a rua para vender verduras. E não precisava do pai e da mãe dizer o que ele precisava fazer, aquilo já estava enraizado nele. Ele plantava, cultivava, colhia, vendia e levava o dinheiro para ajudar em casa. Quando não tinha verduras para vender, vendia picolé e aos poucos a molecada do bairro começou a ver o Tuca como um exemplo e de repente eles também começaram a vender alguma coisa para ajudar suas famílias. Aos 12 anos, Rick começou a trabalhar com o pai como servente de pedreiro e logo aprendeu a ser pedreiro. Aos 17 anos, ele conheceu as quadrilhas de festa junina. Isso entrou na vida dele por acaso, quando ele jogava basquete em uma quadra em Belo Horizonte. Ele escrevia rimas nos intervalos dos jogos e todo mundo gostava. Uma mulher que era presidente de uma quadrilha junina viu aquilo e pediu que ele fizesse uma música para ela. Ele fez, ela gostou e chamou ele para ser locutor da quadrilha. Ele foi e gostou muito, liderava com certa facilidade. Porém, ele se envolveu demais e por muito tempo com isso, perdeu muitas outras oportunidades e até se afastou da família. Deixava tudo de lado para se dedicar aos ensaios das quadrilhas. Através das festas juninas e por causa da facilidade que ele tinha de se expressar publicamente, ele acabou se envolvendo com política, mas depois de um tempo percebeu que aquilo não era para ele. Nessa época ele também foi camelô em Belo Horizonte, vendia bijuterias, correntes, pulseiras, brincos, camisetas, vendia muito bem, se comunicava bem, mas a política e as quadrilhas juninas tiravam o foco dele o tempo todo. Foi também nessa época que ele conheceu a sua primeira esposa, com quem tem uma filha. Com o ensino médio completo, Rick chegou a passar em um concurso em uma empresa de limpeza e trabalhou nela por 2 anos. Continuava envolvido com política e festas juninas, se separou da primeira esposa, se casou novamente depois e voltou a se separar. Foi aí que ele percebeu que não dava mais. As festas juninas e a política estavam acabando com a vida dele. Era como um vício. Perdeu muitos anos e 2 casamentos com isso. Decidiu então largar tudo, voltar para perto da família e recomeçar do zero. Em 2017 ele decidiu ir para o Rio de Janeiro, ainda sem nenhum plano do que ia fazer por lá e com apenas R$200 no bolso. Ia ficar hospedado na casa de uma amiga.
Depois de 3 meses no Rio, sem conseguir trabalho, ele, essa amiga e uma outra amiga tiveram a iniciativa de vender água na praia de Copacabana. Compraram caixa de isopor, gelo, água e foram. Não venderam quase nada e as meninas desanimaram da ideia. 2 dias depois, Rick, inconformado com o fracasso, voltou para a praia para tentar de novo e dessa vez vendeu toda a mercadoria em 2 horas. Comprou mais e novamente vendeu tudo. Pronto, ele tinha achado um caminho. Viu que esse negócio poderia dar certo. A areia era quente, o sol era forte, mas um dinheiro no bolso e a sensação de estar faturando era muito boa. Como ele era apaixonado pela escola de samba Mangueira, ele sempre usava uma camisa dela e a caixa de isopor também tinha as cores da escola. Ele usava isso como um diferencial para se destacar dos outros vendedores e fidelizar os clientes. Alguns até pediam para ele os levar para conhecer pontos da cidade e davam gorjetas de até R$200. Ele também dava aos clientes o seu número de WhatsApp e eles faziam pedidos para ele pelo aplicativo, ali mesmo na praia. Com tudo isso, ele se destacava e vendia bem mais que os outros vendedores. Aos poucos, ele se tornou o cara das vendas nas areias de Copacabana. Conseguiu finalmente alugar uma casa pequena para ele morar e pôde sair da casa da amiga. Vendo seu desempenho, o fornecedor disse que ele era muito inteligente e que precisava ler os livros Geração de Valor. Rick, que já gostava de ler desde pequeno, foi na livraria e comprou os livros. Foi aí que tudo começou a ficar mais claro. Ele descobriu que o que ele fazia tinha um nome: empreender. Devorou os livros e quando chegava na praia ele não se continha. Falava sobre o que tinha aprendido com os outros vendedores, com os clientes, dava dicas para os outros vendedores de como eles deviam administrar o negócio deles. Até que um dia, mais precisamente no dia 27 de março de 2018, vendo as pessoas reclamarem da crise, ele disse que a crise não estava no país, estava nas pessoas que não estavam dispostas a fazer o que era preciso. E um dos turistas disse: "Quem esse neguinho que vende água pensa que é para falar de crise?" No dia seguinte, ele gravou e postou no Instagram o fatídico vídeo que mudaria por completo a sua vida. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai pro centro novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vamos considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4 se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai pro centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Ele diz que esse vídeo foi mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Ele não tinha nenhuma pretensão e jamais imaginou que ele teria tanta repercussão. Durante a noite, o vídeo já começou a rodar nos grupos de WhatsApp. No outro dia, ele foi para a praia trabalhar e começou a reparar que as pessoas já estavam olhando para ele diferente. Perguntava se o cara do vídeo era ele. 3 dias depois, o Flávio Augusto postou esse vídeo no Instagram dele e disse que gostaria de saber quem era esse cara. Rick não viu a postagem e até esse momento nem sabia quem era Flávio Augusto, apesar de ter lido os livros Geração de Valores escritos pelo Flávio Augusto. E ele começou a receber várias mensagens de amigos dizendo que o Flávio estava procurando por ele. Ele nem conseguia mais trabalhar, as pessoas só falavam disso. Quando ele abriu o Instagram, viu que tinha ganhado milhares de seguidores e também viu a mensagem do Flávio. Pouco tempo depois eles se conheceram e o resto da história vocês já sabem. Rick lançou um livro contando a sua história, palestrou em Harvard nos Estados Unidos e começou a dar palestras e entrevistas em todos os lugares. Se tornou uma referência em superação, inspirou milhares de pessoas pelo mundo e mostrou que sim, é possível vencer mesmo em condições difíceis. Então costumo dizer que eu sou o resultado do não que eu dei para os nãos que me deram. Um negro que não fez faculdade, com 41 anos de idade, morador de comunidade, um da Silva, e que por sua conta e risco, por não se vitimizar, ele saiu de vendedor de água em Copacabana. Em 120 dias ele estava em Harvard. Se aquela instituição estava me convidando para estar ali, não era um CPF que estava ali. O Rick já tinha deixado de ser um CPF e já era grito de um povo. Eu já literalmente representava a 47ª frase do hino nacional do nosso país, que as pessoas viam em mim um brasileiro não fugindo à luta.
A galera me pergunta, Rick, você fez faculdade de quê? Eu sou formado na faculdade da vida, no curso de superação e com pós-graduação em me levantar todas as vezes que a vida me jogar no chão. Então você se prepare. E antes de você se preparar para o mundo, se prepare para levantar, porque a vida vai testar você. Vai ter o dia que você vai sair com a caixa cheia de água e você vai vender só 2. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com o seu isopor e falar, isso não é para mim, você já perdeu. E você não perdeu para ninguém, você perdeu para você mesmo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha e se inscreve no canal. Sucesso e até o próximo vídeo.